Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, eu estava me dedicando a aulas de turco, a turmas de aulas de turco. Se vocês se lembram, se vocês voltarem alguns vídeos atrás, eu postava algumas aulas de turco, que eu abrangia alguns temas da gramática de turco, ensinava passo a passo, resumidamente, algumas questões da gramática do turco. E depois desses vídeos, muitas pessoas entraram em contato e enviaram e-mails pedindo para terem aulas com bastante frequência, com mais frequência, uma frequência de aulas, onde tivesse um material disponível, onde eu estivesse disponível para ajudar com todas as questões, com todas as dúvidas. E aí eu resolvi abrir turmas de turco. E hoje eu dou aulas de turco em turmas. E para não deixar vocês aqui sem nada, vocês que acompanham o canal, eu vim trazer agora para vocês uma série de vídeos que vai ser um guia de sobrevivência de turco. Um guia de sobrevivência para vocês que precisam falar rapidamente em turco, que precisam pronunciar corretamente várias palavras e frases do dia a dia para ter uma conversa rápida, para entender uma conversa rápida. Para vocês que não querem entrar a fundo na língua turca, mas vocês querem ter uma conversa, querem saber escutar e entender frases e também falar essas frases, pronunciar corretamente essas frases. O que nós vamos abranger neste guia de sobrevivência de turco? Eu vou trazer várias frases divididas por temas da língua turca. Vocês vão estar aprendendo a pronunciar corretamente essas frases, a entender essas frases, a tradução e quando usá-las, em que situação que vocês devem usar essas frases. Este guia de sobrevivência de turco vai servir bastante, vai ser bem útil para vocês que querem ter uma conversa rápida, que não querem se preocupar em aprender regras e regras de uma língua, vocês querem frases mais decoradas, onde vocês não vão saber ali como é a construção daquela frase, mas vocês vão saber o que ela significa e querem pronunciar elas corretamente e saber quando usá-las. Então eu vou trazer várias frases e vou estar fazendo essa explicação, a explicação da pronúncia, fazendo a comparação do português para o turco a respeito dessa pronúncia e também explicar quando vocês devem usar, em que situações vocês devem usar determinadas frases. Então eu já peço para vocês ir deixando o like, apoiar o canal, compartilhar com pessoas que vocês sabem que se interessam neste conteúdo de turco. E se vocês quiserem conhecer as minhas aulas de turco, que são muito organizadas, com um conteúdo muito bom, e se aprofundar na língua turca e aprender a falar, escrever, pronunciar de verdade, ficar independente de tradutor, aprender completamente a língua turca, então eu peço para que entre em contato, está na caixinha abaixo o meu e-mail. Irei abrir mais uma turma de aulas ao vivo de turco na segunda semana do próximo mês, de julho. Então vamos lá para o nosso guia de sobrevivência de turco. As palavras e as frases desse primeiro vídeo são palavras comuns, palavras importantes da língua turca. Então provavelmente vocês já conhecem a maioria delas, mas o intuito deste vídeo é vocês pronunciarem corretamente essas palavras, saber pronunciar corretamente em turco. Então este vídeo é um guia de sobrevivência também de pronúncia, como pronunciar corretamente essas palavras. Vocês podem perceber que eu trouxe a palavra em turco, eu trouxe a tradução para o português e também abaixo tem a transcrição, que vai ser um guia para vocês fazerem a pronúncia, como que fica essa pronúncia dessa palavra em turco equivalente, o mais provável, o mais perto do português. Uma observação: essa transcrição abaixo nem sempre vai trazer a pronúncia correta e a pronúncia exatamente como ela é em turco, porque ela é uma adaptação para que vocês tenham uma ideia, para que vocês tenham uma referência de como fazer a pronúncia em turco, porque tem várias letras, por exemplo aqui nessa primeira palavra, o T, que ela é pronunciada diferente no turco e diferente no português, que entre essas duas línguas tem uma diferença. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês, tomarem como referência a transcrição abaixo, mas para quem quer aprender a pronunciar corretamente, exatamente como no turco, vocês devem aprender o alfabeto turco, a pronúncia de cada letra, a pronúncia da junção com cada sílaba e também a pronúncia correta do som de cada letra do alfabeto turco. Aí sim, vocês vão saber pronunciar corretamente essa palavra. E essa pronúncia abaixo
tenham como uma referência, porque nem sempre ela vai estar exatamente como deve ser pronunciada. Ela é uma referência, ela é uma adaptação para que fique o mais próximo e não exatamente. Nossa primeira palavra. Evet. 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 Significa sim em turco. Sim. O erro mais comum ao pronunciar esta palavra é o T. Este último T, porque o T do turco e o T do português, eles são diferentes. É incorreto eu pronunciar essa palavra como evet. Evet, com esse T do final do português. Essa pronúncia está incorreta e o T do final é um T que será pronunciado na ponta da língua. Evet. Evet. E não evet. Evet está incorreto, não está certo. Esse T é o som da letra Ç, que é o C cedilha do turco. Então, vocês vão pronunciar essa palavra evet. A nossa segunda palavra, hayır. 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 Hayır significa não em turco. A pronúncia dessa palavra, se vocês podem perceber, nós temos uma letra diferente, que é um I sem o pingo. É uma letra diferente, ela não é o I que a gente conhece, porque no turco nós temos o I com o pingo e nós temos o I sem o pingo, que é a letra A da língua turca. Vocês podem ter como referência para essa letra no nosso português o A com o tio ou o A com o circunflexo, para fazer o som de A, como na palavra maçã. Então aqui, hayır. Hayır. Um erro frequente de quem está aprendendo turco é o som do H, que no português é mudo, mas no turco ele vai ter o som de H, Ré, R. Então, o som dele é H nessa palavra. Muitos de quem está aprendendo turco pronunciam essa palavra como hayır, e está errado. A pronúncia é hayır. Hayır. Terceira palavra, affedersiniz ou pardon. Affedersiniz. Pardon. Af, fe, der, si, nis. Pardon. Affedersiniz. Pardon. Affedersiniz e pardon, ambos têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido. O primeiro sentido dessa palavra, significado, com licença. Com licença, por exemplo, é para chamar a atenção de alguém. Chamar a atenção de alguém na rua. Por exemplo, você está na rua, você quer pedir uma informação, você chama a pessoa. Affedersiniz, você vai tomar a atenção dessa pessoa para você. Você está chamando a pessoa para que essa pessoa olhe para você. Então você diz affedersiniz e toca na pessoa ou chama a pessoa assim affedersiniz e a pessoa vai olhar para você para que você peça a sua informação ou o que você quer dessa pessoa. Então, affedersiniz ou pardon, quando você chama, por exemplo, pardon ou affedersiniz, você está chamando a atenção da pessoa para que ela olhe para você. Affedersiniz e pardon também é usado como desculpa, me desculpe ou desculpa, mas ele é usado em situações leves do dia a dia, quando não é uma desculpa grave, quando você não está pedindo perdão para a pessoa. Então é o desculpa leve, affedersiniz ou pardon. Por exemplo, você esbarrou numa pessoa, deixou cair alguma coisa dessa pessoa, você diz affedersiniz ou pardon. Então, ele vai servir como chamar a atenção de uma pessoa para que ela olhe para você e também como um desculpa leve, um desculpa para casos leves. Então, nossa palavra affedersiniz e pardon. Agora, comentar sobre a pronúncia dela. Aqui, nessa primeira palavra, é muito simples, porque temos letras que nós já conhecemos do nosso alfabeto. Nós temos aqui no affedersiniz dois Fs, né? E esses dois Fs do turco, eles devem ser pronunciados. Então, a pronúncia ali desses dois Fs vai ficar um pouquinho mais longa para que esses dois Fs sejam pronunciados. Affedersiniz. E a segunda é bem comum, também bem fácil de ser pronunciada. Pardon. Pardon.
Nossa quarta palavra, então, uma palavra bem comum que todas vocês que já estão estudando turco e que assistem às séries já conhecem bem essas palavras, essas duas palavras. Ambas significam obrigado, obrigada em turco, mas a diferença entre elas. Então, primeiro a pronúncia. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim é usado no dia a dia, é um obrigado do dia a dia, mais informal. E teşekkürler é um obrigado mais formal, usado com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não tem intimidade e com pessoas mais velhas. Então, teşekkür ederim. Teşekkür ederim é informal. Teşekkürler é um obrigado mais respeitoso, mais formal. Agora, comentando sobre a pronúncia, nós temos um S cedilha. No teşekkür, ali temos um S cedilha. Esse S cedilha ali é a letra Ş do turco. Vocês podem perceber que no turco nós não temos no alfabeto turco a letra X, e é esse S cedilha que vai fazer o papel da letra X na língua turca. Então vai ficar aqui com o som de Ş. Ş. Nós temos dois Ks, então na pronúncia do teşekkür a gente vai dar uma pequena pausa para que esses dois Ks sejam os dois pronunciados. Teşekkür, teşekkür. E nós temos ali um U com tremas, que aqui na transcrição abaixo eu coloquei ele como IU, teşekkür, como se tivesse um I ali no meio. O que vocês devem observar? Primeiro, vocês devem ter como referência somente essa transcrição aqui abaixo, porque é uma transcrição aproximada de como fica a leitura dessas palavras no turco. E vocês, o que vocês devem fazer? Vocês devem procurar aprender o alfabeto turco como ele é, os sons corretos de cada letra do alfabeto turco. Então, este U com trema aqui embaixo eu coloquei como kiur, mas vocês não vão falar kiur marcando este I. Se vocês tiverem como referência essa transcrição aqui embaixo, este I vai ser muito rápido. Teşekkür, kür. Vocês não vão falar teşekkür, marcando o I. É um I muito rápido, é como se tivesse um I muito rápido, se a gente quer ter uma equivalência no português. Então, teşekkür, teşekkür, e não teşekkür, marcando este I ali embaixo da transcrição. Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Outra observação que deve ser feita é o M do ederim. Vocês podem perceber que eu não falo ederim, ederim. Este som no turco não existe, este som de in. Toda vez que uma palavra terminar com M ou com N no turco, vocês nunca devem fazer este som in. Este som in não existe no turco. A pronúncia deste M é im. Im, juntando os lábios. Os lábios de vocês devem permanecer fechados como se tivesse uma sequência com uma outra vogal. Por exemplo, imaginando que atrás desse ederim tivesse um E. Vocês falaram ederime. Vocês falariam ederime, juntando os lábios, né? Ederime. Mas não tem este E. Mas o M, ele vai continuar fechando os lábios como se tivesse uma sequência, tivesse uma continuação com uma outra vogal ali atrás. Então, ederim, ederim, juntando os lábios. Teşekkür ederim. Essa é a pronúncia do M no turco, juntando os lábios. E lembrem, para as próximas palavras também, que o M e o N do turco nunca vai ter o som de in, in, nunca vai ter este som in, certo? Então, aqui o M juntando os lábios. Nossa frase número 5. Bir şey değil, rica ederim. Bir şey değil, rica ederim. Bir şey değil, rica ederim. Ambos significa de nada, eu agradeço. Modos de agradecimento do turco, frases de agradecimento. Qual a diferença entre os dois? Bir şey değil é muito informal, então vocês vão usar bir şey değil com pessoas que vocês conhecem, com pessoas que vocês têm intimidade. E o rica ederim, ele é formal, ele é mais educado, ele é mais formal. Vocês vão usar esse rica ederim com pessoas que vocês não têm intimidade, com pessoas que vocês não conhecem, que não são do seu círculo familiar, do seu círculo de amizades, e com pessoas mais velhas também. Então, bir şey değil é informal,
Rica ederim é formal. Agora, falando das características da pronúncia da frase, aqui nós temos novamente o she, na palavra şey. A gente viu na palavra anterior que ele é o X do turco, vamos dizer assim. Então, ali na transcrição, vocês podem perceber que eu coloquei ele como um X, şey, bir şey. A próxima palavra, uma palavra de negação do turco, değil, değil. Aqui nós temos o yumuşak G, que é aquele Gzinho com o tio. É incorreto dizer que o yumuşak G ele é uma letra muda do turco, porque ele não é muda. Ele vai fazer a extensão da vogal anterior ou da próxima vogal. E em algumas regiões da Turquia, ele tem um leve som na garganta. Então, aqui essa palavra, a pronúncia dessa palavra é değil, değil. Vocês podem perceber que eu estendo aquele E, eu estendo o I ali, e ele não é totalmente sem som, ele não é uma letra muda, porque no turco nós não temos letras mudas. O papel dele, então, vai ser estender a vogal anterior, às vezes a próxima vogal. Então, değil, bir şey değil, bir şey değil. A próxima frase ali embaixo, rica ederim. Rica ederim. O que nós temos para falar sobre essa frase? O R. O primeiro R ali. Muitas de vocês vão fazer a pronúncia aqui deste R como ri. Ri. O R, ele nunca vai ter este som de ra, ré, ri. Essa pronúncia aqui deste R é ri. Ri. Então, ele nunca vai ter o som de ri. O som ra, ré, ri é o som do H no turco, e duas letras no turco nunca vão ter o mesmo som, e isso é algo que nos ajuda bastante, dá uma boa ajuda no nosso aprendizado. Então, aqui o R, ele nunca vai ter o som de ri, porque este som de ra, ré, ri é do H do turco, certo? Aqui é ri, rica. Agora o C, aquele C que não é C, é C, C. O som daquela letra, o nome daquela letra é J. Então, ele vai fazer o som de já. Já. É um som que nós não temos no português, né? Que seria a junção do D, o I e o A. Já. Já. Mas este I, ele não pode ser marcado. Então, se vocês querem ter como referência, eu coloquei ali embaixo na transcrição rica. Rica com o D, o I e o A. Mas este I, ele não vai ser marcado. Eu não posso falar rica. É errado, não é incorreto, é rica. Rica ederim. Rica ederim. Novamente ali no ederim, mencionando o M, que não vai fazer o som de in. É ederim, ederim, juntando os lábios. Bir şey değil, rica ederim. Rica ederim. A nossa sexta palavra, uma palavra bem legal que vocês devem escutar bastante nas séries e é bem legal de usar ela, que é combinado. Combinado em turco, mais uma palavra comum, uma palavra do dia a dia. Anlaştık. Anlaştık. Combinado. Anlaştık. Anlaştık. Falando agora sobre as características dos sons dessa palavra, nós temos o S cedilha novamente, que vai ter o som de X ou do CH do português. Anlaş, anlaş. Esse S cedilha é o Sh da nossa frase. Anlaş, que vai ser o som do X ou do CH, a junção do CH no nosso português. Ali nós temos novamente o A, que é a letra I, que não tem o pingo, que é o A do turco, que é equivalente ao A com o tio ou o A com o circunflexo do nosso português. E ficamos com a pronúncia anlaştık. Anlaştık. Combinado. A nossa frase número 7. Lütfen, bana yardım edin. Lütfen, bana yardım edin. Lütfen, bana yardım edin. Lütfen, bana yardım edin. Por favor, ajude-me. Ou, me ajude, por favor. Lütfen, bana yardım edin. Falando sobre a pronúncia agora, aqui na palavra lütfen, nós temos o U com tremas, novamente ali na transcrição embaixo para o português, eu coloquei ele como um I e um U, liu,
mas vocês não podem marcar este i, liu, assim está errado. Este i é muito rápido, liu, lütfen, lütfen. Então, não pode falar liu, liu está errado. A pronúncia correta é lütfen. Como eu já disse para vocês, o U com tremas, o O com tremas, o C, que é a letra C, o C do turco, e algumas outras letras, eu aconselho vocês a estudarem direto com o alfabeto e com a pronúncia correta. Porque se vocês seguirem aqui pela transcrição, vocês podem ter alguma mudança de tom, e por exemplo, uma mudança de tom onde vocês não vão falar lütfen, vocês vão ler ali como liu. Liu está errado, é lütfen, lü. Essa letra é U, a letra U do turco. Vocês têm que aprender a fazer a pronúncia correta se vocês querem pronunciar exatamente correto como é no turco e terem somente a transcrição como uma referência. Agora a próxima letra que também que é errado bastante na hora de pronunciar. É a letra N ali do lütfen. A letra N no final das palavras e a letra M, como eu já mencionei ali antes, que elas nunca vão ter o som de in, in. Então, é errado vocês falarem lütfen, lütfen. Lütfen é errado, é incorreto. Em, este som in, em, é errado, não existe no turco. Como que a gente vai fazer a pronúncia do N? É na ponta da língua. Lütfen, fen, lütfen, e não lütfen. Em é errado. A pronúncia do N, então, é como você fala a letra no turco. Essa letra no turco é a letra ne. É a letra ne. E a gente fala essa letra ne, se vocês tentarem aí também, para fazer essa pronúncia, tirando este e do final, ne, ela é na ponta da língua, ne. Então, a pronúncia dela sempre vai ser na ponta da língua, mesmo que ela esteja no final da palavra. Lütfen, lütfen, vai acabar na ponta da língua essa pronúncia. Lütfen. Bana yardım, aqui novamente nós temos o E, que é a letra que é a letra equivalente no português ao A com o tio ou o A com o circunflexo para fazer o som de E. E nós temos o M ali no final que não vai ser yardım, yardım. Este não existe, como a gente já viu, é yardım, yardım, juntando os lábios. Yardım, edin, edin, novamente este N não é edin, edin é errado, não está certo, é edin, edin na ponta da língua. Então o M é juntando os lábios e o N é na ponta da língua, como se ali tivesse uma continuação, né? Por exemplo, edine, como se tivesse um E ali no final, mas só que este E vocês não vão ler, vocês vão parar no N. Edin, edin, na ponta da língua. E o yardım também, juntando os lábios. Yardım, yardım. Lütfen bana yardım edin. A nossa oitava frase. Yardımcı olabilir misiniz? Yardımcı olabilir misiniz? Você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? Você poderia me ajudar? Yardımcı olabilir misiniz? Yardımcı olabilir misiniz? Então, falando das características da pronúncia, yardımcı, além dos comentários que nós já fizemos sobre o E, que é aquele I sem pingo que vai ter a pronúncia do A com o tio ou do A com o circunflexo, nós temos ali também o C, que é essa C ali, que é este C que tem ali no yardımcı, este C no final. O som dele não é S. Vocês não vão poder falar yardımcı. Yardımcı é errado, não está certo. Este C no yardımcı, este C ali do final, que é a letra C do turco, C. No alfabeto turco, nós falamos A, B, C. Nós não falamos A, B, C. Falamos A, B, C. E essa letra ali é a letra C. Então, é incorreto vocês falarem yardımcı. Ali é yardımcı. Yardımcı. Ali na transcrição, eu coloquei como equivalência no português o D, o I e o A e o A com tio, para ficar J, J. Então, vocês vão fazer essa pronúncia bem rápida. Não é dia, é J. Yardımcı. Yardımcı olabilir misiniz? Yardımcı olabilir misiniz?
Você poderia me ajudar? A nossa frase número 9 agora é aquele desculpa, sinto muito, perdão. É aquele pedido de desculpa em casos mais graves, que no turco é özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Desculpe-me ou sinto muito, me perdoe. Özür dilerim. Aqui sim será usado como desculpa em um caso mais grave, em um caso mais delicado. Vocês vão falar özür dilerim. Özür dilerim. Na transcrição, o mais próximo que a gente pode chegar no português é fazer a pronúncia ali como na transcrição, com o i também, né, para o com tremas e para o u com tremas. Iozür, iozür. Só que ele vai ser bem rápido novamente. Vocês não vão falar iozür, assim é errado. Não está certo. Então, é um i bem rápido. Özür dilerim. Só que o que eu aconselho vocês, novamente, é vocês aprenderem a pronúncia certa, a pronúncia correta do O com tremas e do U com tremas pelo alfabeto turco, a pronúncia dessa letra corretamente. Então, a transcrição é só uma referência do mais próximo que seria do português. Özür dilerim. Özür dilerim. Desculpe-me. Sinto muito. Lütfen. Próxima palavra, lütfen. Lütfen. Nós já vimos em algumas frases anteriores. Lütfen. Por favor. Lütfen. Lütfen. Por favor. É o por favor no turco. Lütfen. Aqui, então, nessa palavra, nós temos o U com tremas, novamente fazendo referência no português à junção do I com o U para dar o som de yu, lü, lütfen. Então, aprendam a fazer a pronúncia correta deste U com tremas como deve ser feita e tomem ali embaixo como referência. Lütfen. Por favor. Nossa palavra número 11 agora é bey. Bey ou beyefendi. Bey. A palavra bey e beyefendi são senhor em turco. Senhor, masculino, senhor. Essas três palavras, elas têm o mesmo significado, a mesma tradução para o português, mas elas são usadas diferente no turco, ou uso como que vocês vão fazer dentro de uma frase. O bey vocês vão falar primeiro, em seguida o nome ou o sobrenome da pessoa. Vocês não podem falar somente bey como senhor, sem falar o nome ou o sobrenome da pessoa. Por exemplo, Bay Ahmet, senhor Ahmet, Bay Ahmet. Então, o nome da pessoa ou sobrenome após a palavra bey. Ela não pode ficar sozinha. A palavra bey, agora, bey também significa senhor, só que o nome ou o sobrenome da pessoa, que deve ser vindo junto com a palavra bey, ele vem primeiro. Por exemplo, Ahmet Bey. Ahmet Bey, senhor Ahmet. Ahmet Bey, senhor Ahmet. Já a palavra beyefendi, beyefendi a gente nunca vai usar com o nome da pessoa ou sobrenome ou qualquer coisa. A gente usa como senhor, mas senhor sozinho. A palavra senhor sem nada, né? Então, beyefendi, senhor, beyefendi, e não precisamos usar o nome ou sobrenome da pessoa, ao contrário do bey, que vai ser acompanhado do sobrenome ou do nome da pessoa, e o bey que vem antes, o nome e o sobrenome da pessoa vem antes. Então, por exemplo, Bay Ahmet, Ahmet Bey, Beyefendi. Senhor, significando senhor. A única observação que deve ser feita na hora que vocês forem pronunciar é o D da palavra Beyefendi, que não é igual no português. Vocês nunca podem falar Beyefendi, Beyefendi errado, incorreto, não está certo. O D no turco, mesmo, por isso que eu falei que é para pegar como referência, novamente repetindo para vocês a transcrição ali embaixo, porque se vocês forem ler, muitas de vocês vão ler como Beyefendi, Beyefendi, com o som do D, como na palavra dinheiro do português, que é errado. O D, ele nunca vai ter o som de di. O di é o som da letra J, que é a letra C do turco, né? A, B, J, que vai ter a junção com o I fazendo o som de di. O D do turco tem o som de da, de, di. Beyefendi. Beyefendi. Certo? Então, bay,
Bey, beyefendi, como vocês vão usar estas palavras e a pronúncia correta. Significando senhor, senhor em turco. A nossa palavra número 12 é, seguindo da anterior, agora como falar senhora ou senhorita em turco. Senhora e senhorita nós não temos diferença no turco, então são as mesmas palavras para senhora ou senhorita. Então essa tradução aqui dessas palavras pode ser tanto senhora ou senhorita. Então a primeira palavra aqui, bayan. Bayan, nós vamos usar a palavra bayan e depois nós vamos dizer o nome ou sobrenome da pessoa. Por exemplo, Bayan Ayşe. Bayan Ayşe, que é o nome feminino em turco. Então nós vamos falar bayan e depois vem o nome ou sobrenome da pessoa. Se vocês querem usar então hanım, hanım também significa senhora, hanım. Só que a diferença é que a gente vai falar o nome ou o sobrenome da pessoa e depois vem o hanım. Por exemplo, Ayşe Hanım, Ayşe Hanım, Fatma Hanım. Ayşe Hanım, Fatma Hanım, o nome ele sempre vem primeiro e depois o Hanım significando senhora. E temos também Hanım Efendi. Hanım Efendi é o feminino do Bey Efendi que nós vimos anteriormente, que ele é usado sozinho. Então, quando a gente fala Bey Efendi ou quando falamos Hanım Efendi, nós vamos usar sozinho, nós não vamos utilizar o nome ou sobrenome da pessoa, só como senhora ou senhorita, Hanım Efendi. O bayan, então, após vem o sobrenome ou o nome. Com o hanım, antes a gente vai falar o nome ou sobrenome e depois hanım. E Hanım Efendi, nós falamos sem o nome e sem o sobrenome da pessoa, só para falar senhora ou senhorita. Então, a pronúncia bayan, bayan, hanım, hanım, Hanım Efendi, Hanım Efendi. Nossa frase número 13. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. É uma frase, uma das frases mais complicadas para quem está aprendendo a pronunciar em turco. Tem que pronunciar sílaba por sílaba para pronunciar exatamente e corretamente essa frase. Então vamos lá, pronunciando sílaba por sílaba. Ta, nış, tı, ı, mı, za. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Prazer em conhecê-lo. Aqui embaixo, pela transcrição, vocês vão exatamente conseguir fazer a pronúncia correta e pronunciando como seria equivalente no português. Então, ali embaixo, seguindo agora a transcrição, Tanıştığımıza memnun oldum. Vocês têm que tomar cuidado com o N, porque não é memnun, com som de é memnun, memnun na ponta da língua, e o M do final do oldum, que não é oldum, é oldum, juntando os lábios, oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Prazer em conhecê-lo. A nossa palavra número 15, görüşürüz. Até logo, görüşürüz. A nossa pronúncia aqui também é um pouquinho difícil por causa dos os e dos us com tremas. Temos ali também o she, que é equivalente ao x do turco. Vocês vão fazer a pronúncia aqui seguindo com a transcrição, görüşürüz, mas vão tomar muito cuidado para não marcar os is, tá? Para não falar gyo-shiu, assim é errado, não está certo. Vocês têm que fazer a pronúncia de acordo com o turco, mais próximo do turco, e só tomar como referência a transcrição ali embaixo. Então, görüşürüz. Görüşürüz. A pronúncia correta do o com tremas é e do o com tremas é ü. É diferente eu falar go e eu falar gö, é diferente eu falar ru e eu falar rü. Görüşürüz. Görüşürüz. Até logo. Agora a última palavra desse nosso primeiro vídeo, güle güle. Güle güle significa tchau em turco. E uma curiosidade para vocês saberem, a palavra é exatamente güle güle. Güle güle significa sorrindo, sorrindo em turco. Sorrindo, sorrindo.
Então, é para quando a pessoa se despede, para que ela saia sorrindo, para que ela saia feliz. Güle güle, sorrindo, sorrindo. Mas é tchau, é o equivalente ao tchau do turco, güle güle, que vem do verbo gülmek, que é o verbo sorrir. Güle güle, então, é tchau em turco. Falando da pronúncia, nós temos o U com tremas, que é a letra U. Então, a gente não vai falar güle güle, que é errado. Nós vamos falar güle güle. Güle güle. Como referência ali embaixo, novamente, para o U com tremas, a junção do I com o U, este I não vai ser marcado, gyu, güle é errado, é güle. Güle güle. Güle güle. Para você que chegou até aqui no nosso vídeo, eu só tenho a agradecer, teşekkür ederim, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido muito útil para vocês a pronúncia dessas palavras e também o uso delas no dia a dia, que esses comentários que eu fiz sobre cada palavra tenham sido muito útil para vocês. Nos próximos vídeos virão frases maiores, virão frases para diversificar a conversa de vocês, para vocês aprenderem. Esse primeiro vídeo foi mais para ver como vai ser, se vocês vão gostar ou não. Então, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem com pessoas que vocês sabem que vão gostar deste conteúdo, dê essa força para o nosso canal e deixe aqui no comentário. Se você veio até aqui, então deixe aqui no comentário a palavra que você mais gostou ou a palavra que você mais gosta de pronunciar no turco. Deixe algumas palavras, algumas frases que vocês mais gostam e que vocês querem que eu ajude vocês na pronúncia no próximo vídeo. E para quem quiser se tornar uma aluna minha, aprender o turco nos detalhes, com um material muito bem organizado, com aulas super bem explicadas, aprender o turco de uma forma simples, se aprofundar na gramática da língua turca e não depender mais de um tradutor, vocês podem estar me enviando um e-mail que eu vou deixar abaixo. Eu estarei abrindo uma nova turma de aula ao vivo na segunda semana de julho. E também tenho outras formas de estudo, que uma delas eu tenho certeza que vai se encaixar com o seu modo de estudo. Então, muito obrigado, compartilhe, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, dar aquela força e até o nosso próximo vídeo.